Dicas que mudaram de verdade a minha pele e minha qualidade de vida. Sim, eu tô falando de rosácea, doença imune-inflamatória neurovascular da pele. Mas antes de dividir essas diquinhas com vocês, eu diria melhor, super dicas, já sabe, né? Deixa seu like para não esquecer e se inscreva neste canal se você ainda não é inscrito. Aqui a gente tem uma comunidade onde a gente conversa muito sobre as dificuldades que é conviver com rosácea e falo muito de skincare também, né? Então, se você gosta do assunto, se interessa por cuidar da pele, seja bem-vindo. Se você não sabe, eu tenho rosácea há mais de 10 anos. Ela apareceu quando eu tinha 22 e agora eu já vou fazer 33 mês que vem. Eu vou colocar aqui na tela uma foto minha em momento de crise, né? E uma foto atual, tá? E vocês vão ver que eu estou bem, em nome de Jesus, tá tudo sob controle, mas ainda existem momentos de mais dificuldade, né? O que é absolutamente normal, uma vez que a rosácea é uma doença crônica, ela não tem cura. Inclusive, se você encontrar alguém vendendo esta promessa, esta pessoa está o quê? Ela está te enganando, é um picareta. Então, a gente precisa dizer isso, são pessoas que querem ganhar dinheiro através da dor dos outros. Existe e fiquem ligados nisso, tá? Mas enfim, dito isto, vamos às minhas melhores dicas. No entanto, tem controle. Sim, tem controle. E algumas dicas podem ajudar demais. Vamos a elas. A rosácea já vem com uma lista enorme de pode e não pode, né? E no começo é normal a gente achar que todas aquelas coisas listadas como proibidas, né, vão servir pra gente. Na verdade, não é bem assim. Existe uma coisa muito importante que se chama individualidade, né? Cada pessoa responde de modo diferente a certos estímulos, né, a certos gatilhos. Então, a gente precisa ter em mente que existem sim limitações para a grande maioria das pessoas, né? No entanto, não são tantas limitações quanto a gente pensa que são. Em muitos casos, teremos mais limitações, em outros bem menos. Então, o grande lance é a gente se conhecer e parar de levar aquilo que está naquela lista como uma regra absoluta, sabe? Como uma proibição para a vida. Então, vamos buscar esse autoconhecimento, né? Que é justamente nada contra a tendência natural de achar que a gente tem mais limitações do que de fato a gente tem. Um exemplo que eu posso dar aqui é radiação solar e café, né? Dois gatilhos muito comuns, né? A gente sabe que, de fato, a radiação solar é um problema que vai afetar a maioria esmagadora dos rosadinhos. No entanto, o café já, né, é mais aceitável, mais fácil de lidar. E bom, eu ia falar mais disso, mas não. Isso vem na dica número 6, né? Que, inclusive, é uma das minhas dicas favoritas. Aguarde. Dica número 2, né? Ou atitude número 2. Parar de ser imediatista. Sim, quem nunca caiu no erro de ser tão imediatista que a cada dia tá comprando um creme, um cosmético, um troço novo para resolver o problema, quando na verdade nem teve paciência ainda de fazer um acompanhamento, né, com o médico, porque o tratamento às vezes ele é demorado, minha gente. E aí você fez o primeiro, já não serviu, já tá comprando todos os outros cremes que te indicaram, que você viu que é bom. Não, né? Não, minha gente. Sabe o que acontece? Eu vejo que a gente, nessa ansiedade de resolver o problema, compra tudo, sabe? E aí, a gente, na verdade, nem controlou a rosácea ainda, né? Tá pensando, assim, no skincare, né, nos cremes de uma maneira desproporcional, dando mais importância para isso do que em primeiro, né, controlar a rosácea, né? Entender o que funciona pra gente e o que não funciona. Isso é um erro que eu vejo todo dia, tá? Não tirei esta informação da minha mente, é o que eu percebo conversando com vocês. Às vezes a gente não tem paciência de esperar aquela consulta que vai demorar, a gente, né, fica ali pensando, mas aquele dermato, né, que me indicaram muito bom, é muito caro, e se você fizer a conta, você já gastou muito mais, né, em creme do que na consulta. E também, eu tô falando aqui por mim, tá, uma coisa agora que aconteceu comigo. Na hora de tomar antibiótico, caríssimo, né, tipo, não, muito caro, eu vou tentar mais aquele creme ali e tal. Não.
nessa ânsia de resolver tudo muito rápido, a gente se atropela, mete os pés pelas mãos e leva muito mais tempo para resolver as coisas. Essa atitude agora, número 3, ela tem muita relação com a anterior, né? Qual foi a atitude que melhorou a minha vida? Eu nem sei em quantos %, sabe? Parar de pular de galho em galho. A gente vai a um dermato e aí ele diz que a gente tem alergia. E aí não resolve, aí você fala, não é possível, o dermato errou, eu vou em outro. Aí você chega em outro, conta a sua história novamente, ele fala, eu acho que isso aí, né, é acne. Aí não resolveu, você fica aqui querendo xingar, né, todos os médicos desse Brasil, você fala que não é possível, que ninguém descobre o que você tem. E aí você pula o quê? Para outro, né? E você conta a sua história novamente, o médico não conhece você, não sabe como sua pele reagiu, não tá te acompanhando e às vezes nas consultas, são nas conversas que ele pesca algumas coisas para te entender melhor, né? Para entender como funciona para você, como funciona, qual o seu estilo de vida, o que pode estar, né, te afetando, a sua história, enfim, tudo isso é informação valiosa que se perde ao longo do caminho quando você pula de galho em galho, né? E isso também é horrível porque às vezes o diagnóstico vem de cara, nem sempre se trata de ter diagnóstico errado. O diagnóstico pode estar certo, mas o médico não bateu o martelo, ou digo mais, né? O que aconteceu comigo no primeiro tratamento, a sua pele não responde exatamente como a gente estava esperando, né? E parte, né, o dermato decide lançar, né, outra estratégia e assim por diante, até que as coisas, né, fiquem dentro do que a gente espera. E isso, gente, não vai acontecer se você ficar pulando de médico em médico, tá? Se você sente que por alguma razão não vai dar certo a sua parceria nessa relação com o médico, tem que ser uma relação de confiança, de tranquilidade, porque é pra vida, tudo bem, eu acho muito válido, ninguém tem que ir num médico e ficar com ele para sempre, mas eu acho que a gente tem que entender, né? Algum problema ali com o médico ou é a sua ansiedade, né? A sua incompreensão que vai te fazer procurar outro. Falando nisso, né, eu contei, isso que eu tô contando pra vocês, eu passei isso, eu tô falando que eu passei aqui, né, e eu contei essa minha história toda já, né, como foi, confusão de diagnóstico, tudo que eu passei, gente, tá relatado lá no Diário da Pele. Diário da Pele é uma playlist aqui no canal que você encontra, você vai entender toda a minha história, minha vivência e tratamento com a rosácea. Passa lá depois desse vídeo, né? Atitude número 4. Falar abertamente sobre o nosso incômodo. Bem, eu percebi, né, ao longo desses anos falando sobre rosácea, dividindo as minhas dores com vocês, que muitas pessoas passam pelas mesmas angústias, né? E uma delas muito presente é o constrangimento devido a perguntas e comentários inconvenientes. Mas aqui eu vou dividir essa dica em duas, né? Falar abertamente é o primeiro ponto, né? E o segundo, que é partir do pressuposto, não é por mal. Eu sei que muitas vezes os comentários vêm em tom de brincadeira e pra gente não tem a menor graça, são na frente de todo mundo, em momentos inadequados, mas pense que a rosácea ainda é muito pouco falada, né? Quantas pessoas nunca ouviram falar ou nem sabem do que se trata? Então, as pessoas precisam ser educadas sobre isso ainda. Se você pensa que é para te provocar, que é para te irritar, não ajuda muito, né? Agora, se você é franco, e aí entra, né, a atitude número 4 e fala, olha, eu tenho essa condição de pele, isso me incomoda muito, é um problema para mim, eu tô vermelha, ou seja lá o que for o comentário, por conta disso, mas eu gostaria, por favor, que você não tocasse mais nesse assunto. Tudo bem? Pronto, tá resolvido. Eu acho que é uma atitude muito madura, não é fácil, né? Nem sempre a gente se sente à vontade para fazer isso, mas é uma atitude justa com você e boa pro outro também, que tá sendo educado e você tá aí colocando limites, né, para tornar a sua convivência em grupo muito mais fácil. Um ponto importante que eu preciso ressaltar aqui neste vídeo. Não, gente, isso não é uma lista da OMS. Tampouco você é obrigado a seguir, né, esses passos, esses conselhos, enfim, como vocês entenderem. Eu apenas estou aqui dividindo a minha história, né, defendendo aquilo que eu acredito. Eu não quero ditar regras, tá? Eu acho que a gente tem a nossa liberdade, né, de seguir como a gente acha que nos convém.
Atitude número 5. Bem, essa atitude aqui é a que traz mais resistência, eu acho, que é saber a hora de pedir ajuda. A gente está falando de uma doença que muitas vezes vai exigir um cuidado multidisciplinar, sim. É uma condição que afeta muito o nosso psicológico, né? E é totalmente compreensível que a gente precise pedir socorro a um profissional, um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra. Gente, não é porque você conhece alguém que conseguiu lidar bem com isso sozinho que você tem que conseguir também, sabe? Cada rosácea, cada pessoa tem um grau, né, como eu posso dizer aqui, nem todo mundo vai ter uma rosácea branda. Para algumas pessoas é mais severo, o estilo de vida às vezes vai impactar também nessa dificuldade de manejo, nem sempre você tem para onde correr. Eu sempre gosto do exemplo do cozinheiro, né? Ele sabe que aquele calor é um gatilho, mas é o trabalho dele, é o trabalho que ele ama. Então é muito difícil às vezes passar por esse momento, né, de enfrentamento. Então, muitas vezes a dica da internet, por melhor que seja, não vai ser suficiente, né? E nem às vezes o seu dermato consegue prestar, né, esse tipo de assistência. Então, peça ajuda, né? Às vezes a gente fica prolongando um sofrimento por vergonha, por diminuir a importância às vezes desse papel ou por se cobrar demais. Eu sinto que esse é um grande ponto, sabe? Falar, não, eu consigo, eu vou conseguir, e por que eu não consigo? A gente sempre acha que a gente tem que dar conta das coisas, sabe? E não é bem por aí. Se você não tá sabendo lidar, se tá afetando a sua qualidade de vida, a sua autoestima, se você nota qualquer sinal que esteja dificultando, né, o seu bem-estar, né? Se você acha que isso te leva a um quadro de tristeza ou até mesmo algo mais severo como uma depressão, não hesite em pedir ajuda. Número 6. Mudar a alimentação. Eu falei para vocês, né? Mas vocês não têm ideia do quanto isso impactou positivamente na minha vida. Antes mesmo de eu ter certeza do meu diagnóstico, eu já tinha notado a diferença gritante quando eu iniciei a minha reeducação alimentar. É muito comum as pessoas tirarem apenas os gatilhos, sabe? Ah, vinho me faz mal, então eu deixo de tomar vinho. E segue a vida, né? Tudo bem. Mas eu gosto de pensar, né, que a alimentação precisa estar equilibrada como um todo, né? Nem sempre só tirar os gatilhos é suficiente. Você tira um gatilho, por exemplo, né, que você consegue ver na mesma hora que você consome que te faz mal, mas a sua alimentação tá uma bagunça, tá desordenada, com excesso de alimentos, né, não saudáveis, como excesso de farináceos, açúcar, processados, né, ultraprocessados, e isso faz uma bagunça, né, no nosso organismo. A gente precisa manter o equilíbrio ali das nossas bactérias, né? Nosso microbioma precisa estar o quê? Em harmonia. E quando isso não acontece, a gente tem a famosa desbiose. E a nossa microbiota, ela é capaz de modular a integridade da nossa barreira cutânea. E a gente sabe que a rosácea é uma doença de barreira. A gente tem uma barreira ali já mais deficiente, digamos assim. Além disso, quando a microbiota tá uma zorra só, tá uma bagunça, isso pode favorecer, sim, a inflamação na pele, especialmente pessoas com doenças inflamatórias. Atitude número 7. Aceitar. Eu noto, né, hoje, o quanto isso faz diferença. Por quê? Porque eu passei por isso recentemente com melasma. Eu fiquei em negação. E isso é absolutamente normal. A minha preocupação é quando esse período, essa fase se estende por muito tempo, né? É normal a gente passar por todas as fases, é um processo complexo para a maioria de nós e tudo bem. O grande problema é que quanto mais a gente luta contra isso, né? A gente vai virando ali um terreninho fértil, né? Para revolta, para angústia, para raiva e também acaba virando uma vítima bem possível para os famosos picaretas, né, gente? Como eu falei no início do vídeo.
Eu sei que é um desafio, mas a gente tem que entender que uma doença crônica não significa que você vai viver em condições difíceis para sempre. A rosácea, apesar de não ter cura, tem controle, né? Muita gente, inclusive, entra em remissão, né? Você praticamente não nota a presença, né, dela ali por muito tempo. Então a gente precisa ter em mente que é possível controlar bem a rosácea, que é possível se esquecer até dela em muitos momentos e que é o desafio que a gente tem, não é nada pessoal, né? O universo contra você, todo mundo tem suas batalhas, todo mundo tem seus desafios e que bom que a gente tem, né? A gente está vivo. Eu acho que às vezes a gente acaba, né, falando às vezes de gratidão e gratidão e vira aquela coisa chata, né, good vibes. Não, a gente tem que sentir raiva sim, mas a gente também tem que entender como um adulto, né, que não é nenhuma dívida, não é nenhuma praga, é um desafio. E muita gente carrega, né? Todo mundo tem sua cruz para carregar. Alguns é uma diabetes, para outros é uma dermatite, rosácea e para algumas pessoas coisas muito, muito mais difíceis ainda. E não é porque o outro tem algo pior que você tem que achar que o seu é tranquilo, não. Não é isso. Às vezes a vida exige da gente, né, umas atitudes, né, mais adultas, digamos assim, né? A gente tem rosácea e ponto final. Não adianta espernear, não adianta espernear, embora eu tenha feito isso. Sim, todo mundo faz, mas tudo bem. Agora, bora aceitar. A gente tá vivo, meu povo, então alegria, alegria. Olha, eu poderia fazer outro vídeo, sabia? Parte 2, né? Com mais uma penca de atitudes que melhoraram demais, facilitaram muito a minha vida, minha gente. Aquelas coisas que a gente às vezes não pensa, né? Nunca imaginou, ou então menospreza, né? Só vê a importância quando coloca em prática. Que tal uma parte 2, hein? Eu acho que a gente pode fazer. Agora eu quero que você me conte aqui, por favor, se você já recebeu alguma diquinha minha, né? Já aprendeu alguma coisa aqui com esse canal que ajudou aí a sua vida, tá? Facilitou a sua jornada com a rosácea. Vai ser muito legal se você puder dividir isso com a gente. Eu vou ficar muito feliz. E não se esqueça, tá? Deixa seu like, compartilha esse vídeo. Esqueci o resto. É o quê? Se inscreva, já falei. É isso. Agora a gente se vê toda quarta-feira.